segunda cúpula Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia, realizada no mês de maio, no mês de junho. No fundo, é um mecanismo de institucionalização do diálogo interregional Brasil, América Latina e Europa. É um diálogo que já conta com 16 anos, mas recentemente, com a criação da CELAC, em 2010, ele toma por parte do lado latino-americano, ele toma uma dimensão mais institucional, em que você tem duas organizações regionais ou internacionais que conseguem dialogar de modo mais equilibrado. Obviamente, existem assimetrias muito significantes entre os dois lados. O nível de coordenação por parte do lado europeu é muito mais intenso, enquanto do lado latino-americano é muito incipiente. Ainda a tomada de decisões e a coordenação das políticas e da agenda discutida no âmbito da cúpula é muito incipiente. É preciso ainda construir posições de fato que sejam latino-americanas e não posições que normalmente estados ou sub-regiões levam adiante para dialogar com os europeus nesse sentido. Obviamente não existe só a dimensão de cúpula dentro do diálogo Europa-América Latina. Ao mesmo tempo que se realiza a cúpula CELAC-UE, tem sido criada uma série de outras dimensões desse relacionamento que tentam acompanhar a agenda da cúpula. No caso das últimas reuniões, houve a criação de uma série de fóruns acadêmicos, da sociedade civil, de empresarial, inclusive workshops relacionados à propriedade intelectual, e por último, a dimensão parlamentar desse relacionamento, que desde 2004 se formalizou através da Eurolat. Esse diálogo não é novo, ele nasce nos anos 70, entre o Parlamento Europeu, dimensão parlamentar da União Europeia, e o Parlamento Latino-Americano, que congrega uma série de parlamentares, tanto de governo quanto de oposição dos países da América Latina, e isso se formaliza em 2004, incluindo não só esses parlamentares individualmente através do Parlatino, mas também incluindo parlamentos regionais da América Latina, como é o caso do Parlamento Mercosul, Parlamento Andino, Parlamento Centro-Americano e os parlamentos do Chile e do México. No fundo, essa agenda construída com várias dimensões, ela visa a coordenação e articulação política entre os dois lados, entre as duas regiões, Europa e América Latina. No fundo, você encontra uma série de pontos de convergência, especialmente no que tange a princípios do multilateralismo no sistema internacional, menções à valorização de direitos humanos, a transformações com relação ao sistema Nações Unidas, a negociações na OMC. Mas existem uma série de divergências pontuais, e especialmente nessa última cúpula, a divergência-chave foi a questão da Venezuela. Enquanto isso tanto pode ser visto no âmbito das discussões da Eurolat entre os parlamentares, quanto na dimensão da cúpula. A declaração final ela foi um pouco emperrada por conta de não haver uma posição conjunta em relação à Venezuela. Havia sempre uma discussão dos europeus que queriam pressionar os latino-americanos para que houvesse uma declaração mais incisiva com relação à questão dos direitos humanos hoje na Venezuela e das liberdades de oposição política, ao passo que os latino-americanos queriam uma posição mais assertiva da Europa com relação à posição norte-americana com relação à Venezuela. Nesse sentido, é interessante observar que a CELAC, cúpula CELAC, ela se torna um mecanismo interessante para institucionalização e garantia de um diálogo permanente entre a Europa e a América Latina, porém falta ainda uma articulação política muito intensa principalmente do lado latino-americano, para construir uma posição conjunta. É possível observar uma série de críticas dos latino-americanos de que a agenda é muito mais moldada pelos europeus do que pelos latino-americanos, justamente pela organização dos europeus no âmbito da União Europeia ser muito mais estruturada do que acontece na América Latina. E no fundo, em termos de mídia e opinião pública, obviamente o que se destaca dentro dessas cúpulas não são a cúpula em si e o diálogo conjunto América Latina e Europa, mas sim temas específicos de cada regiões. O que se observou no Brasil, por exemplo, foi obviamente a ideia do Brasil querer retomar as negociações do Mercosul e União Europeia e principalmente fortalecer ou acelerar a troca de ofertas do lado entre Mercosul e União Europeia nesse sentido. Então, finalmente, acho que a cúpula ela
tem uma série de oportunidades em seu âmbito para construir posições conjuntas, mas ainda existe uma atenção muito mais especial ao diálogo bilateral, países latino-americanos com a Europa, do que uma América Latina como um todo discutindo conjuntamente com a Europa temas regionais, mas também multilaterais em comum.